Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo a mais um Anti-Escola Talks, nosso podcast sobre gestão e growth aqui da Anti-Escola. Meu nome é Thiago Guedes, sou cofundador, especialista em gestão e estratégia para negócios digitais. Hoje, o dia está muito especial, porque eu não tenho só um convidado, eu tenho dois convidados. E tem um conteúdo aqui fenomenal. Tem a parte ruim deles, que eles são ex-advogados. Brincadeiras à parte, que eu mais conheço no mundo digital é ex-advogado. Eles são sócios da The Void, que é uma escola de tatuagem. Vão contar mais um pouquinho pra gente como é que funciona essa maluquice aqui. E o Filipão já foi empreendedor. O Lucas é músico, né? Multi-instrumentista, tem estúdio, toca bateria, guitarra. Tava me contando aqui. É um homem de uma banda só, né? Sejam muito bem-vindos, Felipe e Lucas, obrigado. Pô, obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite aí também. Muito bom estar aqui. Top. E, cara, como é que é trabalhar com tatuador? É fácil, é moleza, tranquilão? Cara, eu vou te falar que é muito diferente do ambiente de trabalhar com um advogado, né? Isso com certeza é diferente, né? Eu acho que quando a gente começou pelo menos quando eu comecei a ter contato com o mundo da tatuagem, né? Foi um desafio de entender muito bem ali o que é ser um artista, né? Pra mim foi muito diferente, muito interessante. Porque dentro da música eu lidava com pessoas da música, etc. Mas na tatuagem é quase muito parecido, né? E eu acabei me identificando muito, né, com a vibe do artista tatuador, que tem que pensar em inovação, tem que pensar na sua arte e tudo mais, a criatividade, aquela vibe de artista mesmo que eu curto, né? Hoje quem olha pra mim fala, pô, esse cara não era advogado nem a pau, né? Mas eu acabo me identificando muito, né? Então pra mim, cara, foi uma surpresa agradável na minha vida ali, né? A gente fez um exercício numa reunião uns tempos atrás, e aí o Tengan abriu a foto do LinkedIn dele, Nossa, assim, era o Faria Limer ali de do coletinho, assim, azul, né? É ele mesmo? Eu falei, cara, quem que é esse aí? E sabe que, assim, a gente que veio do direito, né, do mundo mais corporativo, assim, trabalhar com artista é um privilégio, assim, é uma das coisas mais gostosas que já aconteceu na minha vida profissional, assim, falando muito de coração, porque a gente veio muito habituado de um ambiente em que as pessoas, né, se vestem de tantas máscaras profissionais, né, e tudo segue um determinado script, né, e que tem um sentido de ser, né, o que no jeito a gente fala da liturgia do negócio, né. E na arte, a pessoa, ela entra para ser ela mesma, né? Ela entra para se libertar de algo, ela entra porque ela tá ouvindo o coração, a intuição. E tem uma coisa que eu acho mais incrível na vida do artista, do tatuador, né? Que a gente tem mais convivência, que eu falo, a gente não tem esse privilégio na nossa atuação, mesmo dentro da Void, que é, eles curtem muito cada momento do dia deles. Assim, o tatuador, ele é feliz da hora que ele acorda, que ele vai desenhar ali o trabalho dele, que ele vai receber o cliente, que ele vai tatuar. É aquela brincadeira que a gente faz, né? Quando a gente recebe um monte de tatuador, né? E faz a brincadeira, né? Pô, se eu te pagar agora 5 milhões no Pix, agora, você para de tatuar? Aí ele fala... Ele já viu uma resposta nos É um número que balança, Mas na maioria fala, cara, eu vou ficar muito feliz, né? Com o dinheiro, obviamente, né? Mas, cara, eu vou continuar tatuando por aí, né? Porque eu gosto dessa parada, é o que eles são apaixonados. É uma provocação que a gente sempre faz, né? Porque tatuagem, ela é uma mudança de propósito, né, profissional, né? As pessoas que procuram, geralmente, a The Void, elas buscam a The Void porque quer fazer uma migração, quer mudar de carreira. A maioria das pessoas hoje são infelizes no que fazem, verdadeiramente. Elas trabalham porque elas precisam de dinheiro, pagar as contas, pagar os boletos, né? Isso é legal, cara, porque eu deixei de ser CLT justamente por isso, né? Porque eu descobri que tinha um teatro, eu aprendi a virar um ator, Caraca. Só que eu não queria virar um ator. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer, na hora que eu tinha que fazer, mas não era o que eu queria fazer. Sim. Então, quando eu decidi largar a CLT, foi muito nisso. Não caí na escola de tatu. A gente não existia com tanta força ali, talvez. Mas, cara, minhas habilidades com desenho são assim... Também acho que seria um péssimo tatuador, a não ser que se fosse um tatuador abstrato, podia ser uma nova categoria. Mas sabe que teve um aluno uma vez que foi a mesma coisa. Aí, ela tinha uma idade mais avançada, ela já estava bem vivida profissionalmente e tudo mais. E ela falou, mas eu não sei desenhar. Ela chamava Camila, lembro até hoje.
E esse dia eu tava dando aula pra ela, né, e tal, e ela tava lá desenhando no caderno dela um dia lá. Ô, Camila, você não falou que você não sabe desenhar? Eu falei, mas eu não sei desenhar. E ela tava lá rabiscando, mas o que é isso aqui no seu caderno? Não, é só um rabisquinho que eu tava fazendo aqui e tudo mais, né? E aí eu mostrei pra ela, puxei no meu Instagram, mostrei um artista, tá vendo que essa artista aqui, cara, ó, muito parecido. Esse abstrato que você tá fazendo, né? E ela falou, nossa, né? E abriu, né? E no final do dia todo mundo sabe desenhar alguma coisinha. Eu seria um Picasso da tatuagem. Mais ou menos. Mas você sabe que isso é um mito, porque o que tá rolando, né? As pessoas, elas estão descobrindo a profissão de tatuador de uma maneira que não existia há poucos anos atrás, né? Nesses 5 anos de escola, a gente vai fazer 6 agora, a profissão ela mudou muito, muito. Então ela saiu de um lugar que era muito bem definida as caixinhas ali, né? E ela passou a virar realmente uma expressão artística muito desenvolvida, como você vê em quem pinta quadro, enquanto você vê, né? Enfim, várias artes plásticas, e a tatuagem ela venceu, né, essa barreira artística. E muita gente tem essa dúvida, né? Pô, eu não sei desenhar, não serve pra mim e tal. A gente vem desmistificar isso, que você pode aprender a tatuar a técnica da tatuagem e desenvolver a arte, né? A técnica do desenho, que também é uma coisa que você consegue se desenvolvendo, ciência, né? É uma ciência, E tem muita gente que vai fazendo isso em paralelo também, e é muito interessante, assim, porque hoje a tatuagem, ela é fonte de transformação da vida das pessoas, também profissionalmente, né? Ela poder juntar o que ela curte, né? O propósito com ganhos materiais também. Eu gosto de falar pra galera que, assim, todo mundo pode virar um tatuador, né? Sem causar polêmicas aqui, mas ser um artista, né, demanda inspiração, demanda dedicação, demanda pensar como um artista mesmo. Tem que gostar. Transpiração, né? Transpiração, porque não é dom, o talento ele é desenvolvido com a prática, com o pensamento. Então, tem muita gente que então eu vou virar tatuador porque eu vou ganhar dinheiro, porque o mercado tá... Cara, não, você tem que ser artista também, né? E desenvolver esse lado artístico, ele envolve você parar para observar o que está acontecendo, saber o que você gosta, autoconhecimento. Então, o que a gente faz lá na escola é desenvolver tudo isso, né? Não é só a parte técnica, tatua aí, tá tudo certo, né? Pensar sobre arte, falar do que é que você gosta, o que te representa, né? E isso é muito importante. Legal. Cara, eu percebo, assim, no tom de vocês uma paixão, né? Pelo nicho. Eu fui lá, visitei a Void, e dá pra ver que a galera, né, os colaboradores, quem trabalha lá, vocês, assim, completamente pirados, né? Tem um clima cultural muito bom. O que me chama a atenção é que vocês não são tatuadores, né? E da onde veio essa empatia, essa construção? Como é que foi isso, cara? Como é que é também trabalhar com... Que no mercado digital é muito comum trabalhar com um avatar transformado. Geralmente o especialista era alguém que já tinha feito aquilo e passou. E no caso de vocês não é assim. Então, dá pra abrir uma empresa sem ter sofrido a dor? Eu vou deixar o Fê contar essa parte ali, né? Mas eu sou vítima do Felipe. Ele trouxe aqui, fez a proposta indecente, eu abracei. Porque ele não quer trabalhar com tatuagem, né? E acho que tem toda uma história ali complexa, né? Hoje a gente é apaixonado por isso, né? Mas acho que o Fê, na verdade, que fundou toda essa história complicada aí, né? Cara, isso é muito louco, né? Porque eu falo que é uma coisa altamente improvável, assim, né? A gente se conheceu no ensino médio, né? E quem batesse o olho ali pra gente, tem um terceiro sócio também, que também foi nosso amigo do colegial. Jamais, assim, o cara poderia chutar, assim, 4 bilhões de coisas, ele não ia chegar na resposta certa da tatuagem. Não, a minha mãe, ela é falecida já, né, mas ela odiava tatuagem. Ela odiava tatuagem. Ela falou, se você tatuar um dia, eu vou ficar puto. Desculpa, né? Considerar o impacto que você está gerando com as tatuagens que vocês geram Exato. E aí, como que foi isso, né? Eu tive um relacionamento durante um tempo, e aí ele era um tatuador, né? Ele virou tatuador, na verdade, uma carreira corporativa, e virou tatuador. E em determinado momento a gente começou a ser procurado, ele começou a ser procurado por pessoas que queriam ser aprendizes e tal. E a minha história sempre teve relação com a educação. Mesmo na época do direito, eu dava aula em direito, eu tinha uma carreira corporativa lá na GV, que também falava sobre direito no final do dia, né? E eu me encantei muito, assim, com a seriedade daquela instituição, né? Da maneira como tinha muita estrutura para se pensar em educação
num nível científico, que muitas vezes é carente no digital isso, né? Eu gosto dessa nossa visão meio hacker, né? Meio que tá explorando um sistema novo, porque o tradicional também tem um certo engessamento que atrapalha em algum grau, mas a minha base de formação veio disso. E aí, em algum momento, teve essa decisão de, beleza, e se a gente... né, começasse a pensar nessa parte, aí eu juntei esse meu lado de educação, foi aí que tudo começou. E aí, desde o começo, a ideia foi, bora fazer uma GV da tatuagem, né? E esses sempre foram os fundamentos da escola, desde o momento zero, que era um nicho altamente desprofissionalizado, do ponto de vista de educação, então, era assim, um grande tatuador que ensinava tudo. E aí, por eu não ser tatuador, foi quase como uma obrigação a construção do modelo que é até hoje a escola. Quer dizer, a gente tem uma comunidade de tatuadores que são os professores muito vibrante, né? E eles são os responsáveis por sustentar e elaborar o que é a metodologia, né, da tatu, do que tem da sofisticação ali de técnicas novas e etc. E o nosso papel ali não é só fazer gestão, mas também é garantir o padrão que no final do dia fortalece muito o ecossistema, né? E de lá para cá é isso, a escola nasceu já presencial, daí ela virou híbrida, até hoje o presencial pra gente é uma coisa muito importante, é o que você mencionou, né, a gente fala que a galera é void roxo, né, assim, do tamanho do amor que eles têm, e isso vale pros alunos, pros professores. Às vezes a gente chega na escola 11h30 da noite, já era pra ter acabado ali 10 da noite, a galera tá lá ainda e fala, gente, olha, eles não querem ir embora, né, mas tem que fechar o prédio aqui, né, Então, é o que você falou sobre o avatar transformado, né. Como a gente não tem isso, o nosso caminho foi fazer um grande mergulho, com muito respeito ao que é aquele artista, né? O artista, quais são as dores, o que a gente pode refinar do caminho dele, tornar mais assertivo e gerar resultado, porque a gente não pode esquecer que a tatuagem ela é uma arte e a pessoa busca se profissionalizar nisso. Então, faz parte do desafio também puxar as pernas ali para que a pessoa se veja, a gente chama de artista empreendedor, né? E só pegar esse gancho aí que eu acho muito bom, como é que você faz um artista aprender a ganhar dinheiro, a administrar? Como é que é isso? O cara nunca deve ter aberto uma planilha, deve ter pavor de Excel. Como é que é ensinar esse cara a ser um empreendedor / autônomo, enfim? Olha, é um belo de um desafio, viu? Porque até por ele ir pro caminho da tatuagem, né? Por busca de propósito, né? De se sentir, enfim, feliz, né? Quando você abre uma planilha do Excel, você não tá sendo feliz, né? Você tá fazendo o seu Alto job lá, ali, eu né? gosto. Tô aqui Eu não abro nem hoje. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu abro Excel. Eu só achei uma tatuadora na escola que gostava de planilha. Porque ela era contadora. Ela tinha familiaridade com isso, ela gostava disso. Mas fora o resto... E sabe que isso é outra coisa interessante, porque tem muitas coisas semelhantes do digital com a tatuagem. Uma delas é essa, assim, todo mundo vem de um passado totalmente diferente e nunca se encontraria na vida e de repente tá ali todo mundo junto, aprendendo a tatuar e tal. No digital tem muito disso também, né? Qual que é o desafio, Thiago? Assim, primeiro, o ambiente externo, ele hoje ajuda muito isso, porque a tatuagem, ela passou como mercado por um amadurecimento, uma espécie de revolução mesmo. Então, antigamente, para você fazer uma tatu, você tinha que bater lá na porta do estúdio, você entrava, aquele PDF impresso, né, chamava ali o tatuador, quase que não importava tanto ali, né, não tinha tanto protagonismo. Hoje não, hoje em dia a tatuagem ela entra na lógica do crescimento de audiências, né, assim como o expert tem que ter. Então, os grandes nomes do mercado, os grandes tatuadores hoje têm grandes audiências, têm relação direta com o seu público, e aí chega uma hora que ele precisa desenvolver estratégias para converter aquela base em clientes. E aí começam os problemas, né? Primeiro ele sente a dor, depois ele vai buscar resolver essa dor. Quem tem uma audiência muito grande, um posicionamento muito bem feito, está muito consolidado, não enfrenta tanto esse desafio, porque na verdade o cara é aquele tatuador que fecha a agenda, abre de ano em ano, mas se você for olhar para o raio da transformação do mercado que a gente está buscando, a gente pega o cara que precisa virar uma chave e entender que ele tem que executar para conseguir, é o que você falou, a transpiração, para conseguir construir uma carreira. E tem uma falha na percepção que eu vejo acontecer no digital também, que acontece na tatuagem,
que é essa promessa, né, de que o cara acha que ele vai entrar no curso e abrir a conta lá do Bradesco e ter 10 mil reais já na conta e assim sucessivamente pro resto da vida, né? O digital às vezes cai nessa coisa, né? A pessoa Eu caí nesse golpe aí. Puxa, é recorrente, né? O dia que a gente fizer uma pesquisa de persona aqui do digital. E o que a gente sustenta ali dentro, né? O tempo de carreira, ele já é muito acelerado. Um tatuador, assim, que consiga realmente imprimir um ritmo de execução, de dedicação e etc., transpirar o próprio talento, né? Ele consegue transformar a própria realidade em 1 ano, 2 anos, né? Com um trabalho sério. Porque o digital faz isso, permite essa amplitude. Só que a comparação que as pessoas deveriam ter, talvez, é assim... Se você quisesse ser um engenheiro, né, não adianta você bater na porta ali, começar a desenhar uns negócios e subir um prédio. Não é assim que funciona. Você faz faculdade, você vira estagiário, você vira analista, você é contratado, é demitido, né, e volta, e vem, e vai. E aí são 10, 15 anos para você chegar numa posição estável. Quando as pessoas viram um pouco essa chave, elas entendem sobre a necessidade de que também há um tempo para a maturação das coisas, inclusive do próprio processo artístico. A pessoa tem que ter um tempo de vivência, de experimentação, de aplicar o que ela está aprendendo com a própria história para nascer algo original, e é esse algo original que faz com que nasça o posicionamento e a pessoa consiga ser reconhecido por isso, né? Cara, tem um desafio na tatuagem que se aplica para todo o mercado, né? Que hoje o aluno que quero virar tatuador, quero virar um empreendedor na tatuagem, ele tem que se adaptar às condições do mercado, que é saber mexer no Instagram. Né? Se você quer empreender qualquer nicho que for, quero virar cabeleireiro, você tem que entender o que é mexer no Instagram. Isso é um problema, uma condição do mercado atual, né? Agora, o tatuador, ele quer ser artista, né? E hoje a condição que se apresenta para você ganhar dinheiro na tatuagem é que você entenda o mecanismo atual. Mas hoje existe um problema muito grande no mercado digital, assim, pelo menos na minha visão, é que a gente vive de canal emprestado. Né? Se o Instagram hoje fechar as portas... Né? O WhatsApp ontem caiu, desespero. Caiu. Todos os grupos de mastermind, desespero. Eu acho que a gente não tem muita dimensão, às vezes, né, do risco que o mercado corre, né, na mão do Mark Zuckerberg, né? Porque, cara, o mercado é instável, é um mercado que a gente nunca sabe, é um mercado que até tá durando, né, tá sendo estável de certa forma, né? O Instagram, o WhatsApp, o YouTube, eles têm muito dinheiro, muito poder, né? Mas para um tatuador que antigamente vivia de indicação, né, e isso, o mercado cresceu, o mercado amadureceu, a demanda aumentou, né? Qual que é o grande problema hoje para você virar um tatuador? É você ser encontrado. É a mesma coisa do advogado. Quando você tem um problema, né, se você não tem nenhum amigo advogado, como você acha um advogado? Como você procura um advogado? Você procura no Google. Você confia. Em listas amarelas. Você vai no Get Ninjas, né, procurar um advogado. Imagina uma pessoa que eu quero fazer uma tatuagem. Como que eu vou achar um tatuador se eu não conheço nenhum? Cara, vai ter que procurar no Instagram, né? Então, o problema do tatuador, que é o mesmo para o mercado como um todo, né, é ser encontrado. Então, eu digo que na verdade, o mercado está passando por uma transição meio estranha, né? Onde o Instagram é um grande marketplace, só que ele não tem nicho, né? Ele é aberto para todo o público. E o que acontece é que, com o tempo, pelo menos isso é o que eu vejo lá na frente, né? Os mercados vão ter que se especializar com próprias tecnologias, com próprias plataformas, para conseguir ajudar a população. Porque, cara, o cliente, ele quer achar rápido, mas ele não quer ficar procurando 10 horas ou esperando ser impactado por um anúncio patrocinado para achar o que ele quer. Às vezes ele quer achar, eu quero achar um tatuador de fine line floral que seja exatamente assim. Hoje com AI, etc., né, vai ter muitas coisas novas que vão surgir que vai facilitar esse processo de procura, né, do profissional que você quer. Hoje, aquela coisa de venda, né, você tem que impactar a pessoa para convencer que ela precisa. Né? Legal. E acho que, na verdade, isso tem mudanças nesse comportamento de consumo que acho que vai acontecer com a mudança do mercado também. Sabe? Legal. Pegando o gancho da IA, como que vai afetar Como é que você vê que vai afetar o mercado digital e também, especificamente, o nicho de vocês? Cara, esse é um assunto que o Fê também tá estudando algumas coisas também, né, sobre isso, né, e eu me interesso muito por esse assunto, né, porque é tecnologia, eu adoro essa parte de tecnologia. E... Eu tenho medo, por isso que eu dou bom dia, falo obrigado. Sim, né, você trata na dúvida, né? Que me matar ele não vai, me botar como cachorrinho de luxo, que eu trato ele bem. Eu converso com o pessoal que fala, eu tenho medo do futuro, eu não tenho medo, eu gosto de adaptar, eu vou ser o primeiro a usar, eu vou ser o primeiro a virar um robô. Opa, dá pra
transferindo minha mente aqui, eu quero testar, né? Eu vou ser o primeiro, né? Mas, cara, querendo ou não, né? A gente vive numa tendência de tecnologia que isso é inevitável, né? Eu acho que vai depender muito da consciência do ser humano de entender quais são os limites. Vai depender do Elon Musk pra saber até onde a gente vai. Né? Tem certas coisas que a gente não vai conseguir controlar, né? Eu vejo assim que, de fato, assim, eu tô muito... Esse é o assunto que eu tô mais mergulhando agora. E o que acontece, né? O ser humano, ele nunca teve sucesso em parar uma onda tecnológica quando ela se apresenta. Nunca teve. O momento em que ele mais conseguiu conter foi com a arma nuclear. Que ele conseguiu de alguma maneira, e ainda assim, cheio de falhas. Né? Cheia de falhas. Até hoje a gente tem medo disso e sabe-se lá Deus como vai ser o negócio amanhã. Inclusive... Uma guardadinha lá. Porque o que acontece? A inteligência artificial, junto com a revolução de biotecnologia que a gente está vivendo, ela vai simplesmente atropelar a nossa realidade. E a gente não está nem em um ambiente de insegurança, nem de segurança, né? A história do ser humano, ela é cheia de acasos que definem coisas. Então, teve ali a Revolução Agrícola, e todo mundo que era nômade ficou no negócio, aí começou a ter... Então, o terreno é meu, aí vira cidade, aí vira império, aí tem guerra de império. Então, essa é mais ou menos a nossa história. Então, o que acontece, né? A gente, no final do dia, vai ser refém do que... né, de para onde essa onda transformar. Então... E tem que se adaptar. Tem que se adaptar, né? E eu acho que o grande desafio, e eu sinto que uma coisa do digital, por exemplo, é sempre ter que estar na ponta, né? É bom que o mercado, ele, por ser muito efervescente, você ouve ali, pô, uma nova... Às vezes é o maior erro, inclusive, né? Pô, surgiu aí todo mundo vai, lançamento, high ticket, perpétuo e tal. Mas esse exercício de você consistentemente estar curioso e na ponta e mapeado é o que vai garantir que você, às vezes, seja um pet de luxo, né? Ou um robô, né? Se escolha lugares, cadeiras melhores, né? Na tatuagem, a gente vai ter vários desafios. Primeiro, de direitos autorais, né? De quem é essa arte, né? Quando você pega uma AI que transfere um pouquinho um tipo de arte... Isso já tá causando bastante polêmica, já. Já tá causando polêmica. Mas eu sinto que para tatuagem, a AI, pelo menos no futuro visível, que é até onde a gente consegue... A gente conversa, a gente mal consegue prever o planejamento do ano que vem, né? Então eu vou me apegar ao futuro visível. Ela vai ser, num primeiro momento, um catalisador da criatividade, né? Ela vai espichar a capacidade criativa dos artistas, na minha visão. Mas o que potencialmente mais vai disruptar a tatuagem, e por isso também esse é um assunto que me interessa, é a biotecnologia, né? A hora que as máquinas tatuarem pelos seres humanos, aí isso vai impactar muito mais a profissão. Mas, de novo, é um constante exercício de adaptação. Tem artistas puramente digitais, de NFTs e por aí vai. Então, o ser humano, ele sempre encontra caminhos, na medida em que a necessidade se apresenta, né? Essa parte porque esse assunto de AI, ele é muito, muito polêmico. Já vi brigas de Twitter, de comentário de Instagram, tatuador querendo falar de AI, né? O pessoal caindo matando. Existe uma dualidade entre preservar, né, o artístico humano, né? Ou seja, a arte vem, né, da gente, né? Ela é expressada de uma forma, inspirações, etc. Em contraponto, você tem o AI, que ele fala assim, ó, me gere uma arte, né? Se você for lá no ChatGPT, fala, me gere uma arte no estilo old school, usando uma cobra e uma rosa tradicional, né? Usando as cores primárias. Ele vai gerar pra você, né? Aí fala, pô, então será que eu preciso criar essa parada, né? Então, assim, a questão é que muito assim, o cliente, será que o cliente quer, na verdade, algo feito por AI? Ou ele quer saber quem é você, quais são suas inspirações? Tem muito sobre isso também, né? E isso vem um ponto, cara, que eu tenho ouvido falar muito sobre, que o futuro é hatch. Honesto, autêntico e transparente. E transparente, Porque, assim, a partir do momento que... E por ser artista, eu acho que ele está mais protegido do que as outras profissões. Porque o que o cara quer, ele quer a assinatura do artista. Ele quer a assinatura do artista. Por que o relógio que o Churchill usou quando declarou lá a paz fez vale tanto? Então, assim, no caso de vocês,
eu vejo que talvez no curtíssimo prazo, as tatuagens que o cara já tem certeza do que ele quer, talvez não sejam mais feitas com eles. Mas, por outro lado, a tatuagem artística ela vai ficar num preço Exato. mais elevado. Mais exclusiva, né? E esse é o grande ponto na minha cabeça hoje em dia. Porque isso vale para o mercado de influenciadores, isso vale para o mercado de experts, isso vale para o mercado de tatuadores. A gente está num momento em que ainda é possível você construir audiências, né? Se você começa a ver tendência de redes sociais, a tendência de agrupamento em torno de um indivíduo, né? E já foi muito diferente, a gente sempre fala, né? Como era na época da TV, né? Você tinha ali a grande atriz que estava em 30 novelas, que podia, qualquer lugar do Brasil, abrir a porta e todo mundo sabia quem ela era. Hoje em dia você tem gente que é muito famoso na internet e abre a porta de muitos lugares e quase ninguém conhece essa pessoa, né? Então esse processo de agrupamento da audiência em torno de uma pessoa é uma coisa que ainda há essa janela. Se você pega a tendência de TikTok, que é de, né, muito mais giro ali, muito mais efêmero e etc. Não sei qual que é o futuro de redes sociais, nem vou abrir esse ponto, mas essa é uma tendência. E aí como que isso se aplica pro artista, pro influencer ou pro expert? Você virar uma marca, né? E aí entra a importância do branding, né? De você ir além do hackzinho, das paradinhas do mercado. Eu acho que o brand ele é um ponto forte que está surgindo no Brasil mesmo, de conhecimento sobre o que é branding, Sim. de verdade, né? E aí, no fim do dia, é o quê? Você ter ganhado espaço mental na cabeça das pessoas porque o seu traço é diferente, ou porque, né, é o que vai garantir que você vire uma marca. E eu acho que a marca, a PJ da PF, é o que vai assegurar que o cara, quando tiver essa virada tecnológica, que eu tenho certeza que ela vai acontecer, ele esteja projetado para cima. E, cara, queria pegar esse gancho que vocês são uma escola, né, e não tem nenhum especialista, né, como tradicionalmente no nosso mercado. E o que eu tenho visto, as pessoas querem muito ter equity, né, o famosinho equity. E um dos fatores que geram equity é não ter dependência de ninguém, né, porque se a pessoa passar mal, o negócio acaba, não é um negócio saudável, digamos assim. E por isso, por não ter, né, essa força de vendas centralizada na pessoa, vocês desenvolveram uma habilidade comercial muito forte. Sim. Então, assim, cara, conta um pouquinho de, cara, como é que é vender na unha, sem ser no modelo tradicional do digital. É mais fácil, é mais difícil? Como é que é isso? Pô, legal. A Void, tem muita gente hoje que para a gente, né, nesses masterminds, eventos digital, e fala, pô, que massa, vocês têm time comercial, vocês têm despersonalizado, vocês são uma marca, que lindo, como se fosse, assim, né, uma coisa altamente intencional. A Void, ela é fruto das consequências da própria história dela, na verdade, né, ou seja, tudo nasce da primeira necessidade de, quando terminou meu relacionamento, eu fiquei com a escola, e aí eu olhei e falei, que beleza, né? Eu sou um ex-advogado no meio da pandemia, e preciso reinventar esse negócio e por milhões de questões, a primeira de todas ética, não posso ensinar tatuagem, né? Então esse movimento dos experts nasceu disso. O movimento de time comercial nasceu porque a gente é quase que pré-histórico ao digital. Então a gente nasceu com essa mentalidade de escola mesmo, né? Igual dos filhos, que você vai lá e matricula as pessoas. E chega um momento do negócio, né, que quando o negócio começa a dar certo, ele primeiro dá certo, né, pelo menos na maioria das histórias aí, o Thiago é mais expert nisso do que eu, mas primeiro ele dá certo em um produto. Esse produto vira a vaca leiteira dele, você põe muita energia nisso e depois você vai pavimentando a diversificação e aí gerando até mais valor pensando em equity, né? No caso da Void, como o principal produto dela foi esse produto presencial, a gente passou muito tempo refinando o produto e essa estratégia de vendas. Então, isso hoje nos coloca nessa posição mais confortável de já ter uma cultura forte do DNA de vendas. E eu acho que ter um DNA de vendas, de time comercial, né, propriamente dito do que eu estou dizendo, faz muita diferença. Porque, por exemplo, você pega um lançamento, tem uma desotimização gigantesca, típico de mercado cujos múltiplos de ROI, né, assim, ainda estão muito aquecidos. Você pega um cara do varejo e você conta o que está acontecendo, um cara com margem de 3%, ele né, te agride verbalmente no melhor cenário, né? Então, qual que é o negócio, né? Numa lista de lançamento, por exemplo, quando a pessoa ela só tem a oportunidade de apertar ou não um link de checkout,
você perde vários níveis de temperatura que uma ativação 1 a 1 vai fazer a diferença. Então, assim, a gente não, a gente recupera vendas, por exemplo, de pessoas que simplesmente não tinham apertado o botão porque não sabiam do programa do curso online, entende? Tipo assim, mas, tá, eu quero entrar, mas eu não sei, é quarta à noite, as CPLs estão cada vez mais elaboradas, mais em cinema, mais assim, e às vezes falta esse detalhe. Existe um ponto que as pessoas têm muita dúvida antes de comprar, né? E acho que é uma coisa que o botão do Hotmart não resolve, né? Você pode ter dúvida, a live, né, da CPL não resolve. E a pessoa tem muita dúvida se ela precisa daquilo, se ela quer, ela tem medo. Ainda mais quando é um produto que tem um valor mais alto ali, né, e tudo mais, né? Pô, ninguém tá ali, né, vai pagar... A gente já teve essa hipótese, né, de vender o nosso curso via botão Hotmart, né, ou qualquer botão de link ali, né. Só que não funciona assim, né, porque é uma decisão de transformação que a pessoa tá tomando, né, eu vou transformar a minha vida por meio desse curso. Só que eu preciso ter certeza, né? E essa certeza, ela vem de bater um papo com alguém, de ter confiança na marca, de ter confiança. Até hoje, a pessoa, não, eu tive que falar com alguém porque eu achava que era fraude, né? E aí, né, e tem essa dúvida, né? E, Thiago, vou te falar uma coisa, tem um ponto que eu acho importante, porque a gente tá num mercado que olha muito pro resultado final, os dígitos, as vendas, etc. E, às vezes, precisa olhar um pouco pro subjetivo também. Eu sinto que quando a pessoa, ela conversa com alguém, né, da escola mesmo, para trazer essa pessoa para dentro, ela chega muito mais comprada, porque pra gente, por exemplo, o valor de comunidade, de família é coração. Esse clima que você trouxe pra gente é o que tem de mais importante. Então é quase como se você tivesse um namoro antes, em que a pessoa vai abrindo quais são os dilemas dela para gerar a conversão. Você faz um combinado típico de namoro também, e quando a pessoa atravessa o portal do checkout, ela chega muito mais confiante de pertencimento também, assim, sabe? Então eu sinto que essas são as grandes... Mas tem um ponto, né? Eu tava vendo um outro podcast que você gravou ali, você lançou esses dias aí do pessoal do Curso Educa, né? E tem uma pergunta que você fez que eu vou refazer pra gente mesmo aqui, né? Qual foi o ponto de inflexão? Tem que agora Acabou de estragar a parada. Agora... Não. É que eu tava botando no começo, agora eu tô disfarçando no meio, tá vendo? Mas essa pergunta é importante nesse time agora, então eu vou colocar. Se vocês verem que não é combinado, o cara estragou a parada. Estraguei. Não volta mais. Nessa história toda, tem um ponto de inflexão muito simbólico na nossa jornada, né? Porque a gente tava ali na escola presencial, né, time comercial, vendendo no WhatsApp, aquela coisa loucura. E chegou uma hora que a gente precisava entrar no marketing digital forte. A gente fazia o nosso próprio... A gente repostava as coisas dos alunos. A gente fazia o nosso Instagram, né? Aquela coisa assim de repostar o aluno. Aquela coisa que, né, aquela coisa que não existia. Eu fazia as legendas. Hoje eu vou postar um negocinho aqui, beleza? Beleza, né? Aquela coisa, né? Tudo era mato. E chegou uma hora que a gente falou, cara, a gente precisa... A gente via o mercado acontecendo, a gente via a concorrência se mexendo. E a gente precisa entender de marketing digital. Porque a gente é ex-advogado. Né? E aí chegou um ponto em que a gente decidiu juntos, né? Cara, a gente precisa estudar. Sim. A gente precisa acessar conhecimento. E aí que a gente começou a comprar, né, acessar as primeiras mentorias, a gente foi buscar conhecimento. E isso é um ponto muito importante de decisão, né? De entender que a gente precisava de conhecimento, ao mesmo tempo que a gente precisava disso para acelerar a nossa empresa, porque a gente estava travado no momento em que, sem esse conhecimento, a gente não ia conseguir vender mais, não ia conseguir crescer e nem crescer o nosso produto. Mas o legal, talvez vindo do mundo tradicional, ter trabalhado em empresa, é que a nossa cabeça muda. Uma coisa que eu não entendo até hoje no mercado digital é que parece que é o Robin Hood, né? O cara vai lá, é 5% pro gestor, é 10%, 15% pro closer. Falo, meu irmão, você é sócio de faturamento, que porra é essa? Eu queria perguntar, o seu closer de vocês, o comercial, ganha 15% das vendas? Olha, a gente já teve muitos desafios com isso. Eu tava no final da história, né? Nosso closer virou nosso sócio. Né? O sócio tava muito caro pra pagar ele, mas eu vou pagar ele, que dinheiro não vai dar. A gente teve esse problema muito sério, acho que é um problema muito recorrente, que é o que você falou, esse é o melhor sócio que tem, né? O sócio que vai lá e ganha uma coisa do faturamento. E é legal que a empresa, ao longo do tempo, ela vai tendo várias versões dela mesma, né? E em algum momento a gente olhava ali para nossa folha e o vendedor ganhava mais que a gente, assim.
E não fazia nenhum sentido, né? Não fazia nenhum Mas sentido. isso, E aí... isso é pior quando a empresa vai crescendo, Não, né? não, E exato, porque no começo os acordos de porcentagem, eles são assim, né? E esse é o problema, você não... Eu não quero risco e você não vai vender isso tudo Aí a gente mesmo. vende o sonho. Não, você pode ganhar tanto, se a empresa crescer, e quando cresce mesmo, fudeu. Aí ferra, porque você começa a comer sua margem e começa a pôr em risco o próprio negócio, e aí... Aí o que aconteceu? A gente tomou essa decisão, né? Na verdade, a gente já tinha trazido esse sócio, né? Ele também... Todo mundo tem uma história meio doida aqui, sim. né? Ele veio do mundo financeiro e, sabe, assim, tipo, ninguém tem uma história, assim, muito regular, né? E aí ele começou... Ele começou numa espécie de trainee ali da empresa e se encontrou ali em vendas, resolveu se desenvolver nisso e ele acabou virando o nosso diretor comercial. Então, isso nos ajudou muito nesse sentido. Mas é um grande desafio, né, Thiago? Assim, porque, assim, abrindo bem o coração, a gente acabou perdendo um profissional que tinha toda a condição de contribuir muito para o negócio, para se desenvolver e desenvolver muito, porque chega uma hora de uma relação comercial que você não pode dar um passo atrás, porque não tem sentido, você quebra, você fala, olha, então agora eu vou derrubar o seu patamar, porque senão a empresa não vai ter mais margem, Já vi entendeu? isso acontecer muitas vezes. E é uma dor, é uma grande dor, então... É que a cabeça, cara, eu não tenho dinheiro e eu quero dividir o risco, porque o empreendedor... que eu falo que os dois grandes erros do empreendedor, o primeiro é contratar empreendedor, e o segundo é pagar R$1.500 achando que esse cara vai performar que nem o Batman, né? Tipo, vai salvar a empresa e vai salvar a vida dele durante a noite. E não é isso, né? E essa visão é porque... E a gente acha também, né? Tipo, que todo mundo quer só dinheiro. E, cara, o bom colaborador, eu brinco que ele é uma algema de ouro. Ele quer o segurozinho, ele quer... o 13º, ele quer o vale-refeição. Cara, ele quer o seguro-saúde. Teve até um caso, velho, de um cliente meu, que esse cara era um professor e tal, a gente trouxe ele, aí cobrimos o salário que ele ganhava na outra, mais um bônus, mais um percentual de venda. Então ele ia ganhar, tipo, pelo menos ali uns R$8.000 a mais do que ele ganhava no outro, mantendo a média de vendas da empresa. Aí, cara, falou que a mulher dele falou, pô, mas aqui você não tem plano. Aí eu falei assim, cara, oferece pra ele o plano em troca do bônus. Cara, o cara aceitou na hora, sorrindo. Então, assim, é muito importante entender, eu falo muito pra galera do digital, que vocês entendam que, cara, salário não é só dinheiro. O salário emocional, o salário cultural, o salário de fazer parte conta pra caramba. Total. Né? E aí você estava comentando um pouquinho também, né, desse salário emocional junto com a margem. E aí, você recomenda todo mundo ter uma estrutura física? Como é que é? É barato? É uma delícia, é uma delícia. Todo dia 10 a gente acha uma delícia, né? Tem pontos positivos e negativos, né? Eu vejo assim, Thiago, a lógica que a maioria dos profissionais do digital segue realmente é o que faz sentido, né? Você vai para estruturas que tem mais margem, você tem mais escala, você tem mais um monte de coisa, e depois você complexifica pro presencial, por exemplo, que é um elemento que torna realmente muito complexa, torna complexo diversos elementos, né? Custosa mesmo, é né? custoso de energia, é custoso de qualificação da galera que tá lá, porque o aluno que é um login e você desenvolve ele é diferente do aluno que está todos os dias na sua escola e você tem que se preocupar e desenhar toda a experiência dele, porque ele... é o que o Tem falou, né? Eu chamei de Tem, vai ser Tem mesmo. Tem uma vantagem excepcional, e isso, assim, realmente é impecável, que é o vínculo da pessoa com a sua instituição, pertencimento, não tem comparação. Assim, eu tava brincando isso ontem, eu falei, gente, um dia se alguém for lá fazer um hate, né, fala, pô, seu método não funciona, eu falei, mas eu encho uma avenida com os meus 5.000 alunos e eles vão. Se fosse um vínculo só digital, eu não tenho certeza se é tão profundo assim. Mas é um elemento que realmente tem que ser muito estudado. E aí, qual que é o desafio? O empresário, em geral, e do digital como regra,
ele vai também se formando empresário, né? Então, quando você contrata alguém por R$ 1.500 e acha que a pessoa vai salvar, você faz um espelhamento do que é a sua própria experiência no começo, que você é o Robin Hood que faz tudo isso. Mas né? sabe que tem um negócio, né? Que essa pergunta que você fez, ela é muito interessante num contexto pós-pandêmico. Uhum. Porque essa pergunta, talvez antes da pandemia, talvez não faria muito sentido, mas como assim não ter o presencial, né? Que negócio é esse que você não tem um negócio presencial, é só digital, é só Instagram, né? Porque a pandemia foi isso, né? Surgiu um monte de negócio digital, né? E hoje, né, as pessoas se adaptaram ao modelo digital como um negócio, né? Que você não precisa de um estabelecimento físico, né? E elas vendem produtos, infoprodutos, mentorias e tudo mais, né? Mas tem um fator muito importante que é, cara, as pessoas que estão adquirindo esses produtos são seres humanos e eles são sociáveis, né? E eu acho que tem um ponto muito importante na decisão se você precisa ter um lugar presencial ou não. Qual que é o nível de interação social que você quer que seu cliente tenha, né? Porque a pessoa, quando ela compra um curso, por exemplo, ela não tá só pelo curso. Ela tá pelas pessoas que ela vai conhecer, pelo acesso às pessoas, com quem, cara, o amor da vida dela pode estar lá às vezes, você não sabe, né? Mas a gente vive socialmente dessa forma, explorando novos caminhos. Às vezes a gente tá tão cansado da vida que a gente tá ali vivendo que a gente quer explorar um ambiente novo. E isso é impossível no mundo digital, só na sua casa vendo um Zoom, né? Então, o mundo presencial, ele é uma necessidade do ser humano como um todo, e a gente meio hoje se pergunta, né? Será que precisa do presencial? E hoje, às vezes, precisa. Ainda mais em tatuagem, né? Acho que é necessário, né? Mas isso é uma pergunta interessante, né, cara? E aí eu vou piorar um pouco a pergunta. Se vocês fossem começar do zero hoje, com o conhecimento que vocês têm, vocês abririam o espaço físico ou não? Isso é uma pergunta complicada. A gente começar do zero com o conhecimento integral que a gente tem? Sim. Sim, eu abriria, porque primeiro assim, né? Aqui a gente tá falando de tatuagem especificamente. O artista, ele não é só um aluno. Ele é alguém que, quando entra na sua comunidade, ele vai ter 1000 necessidades, né? Então, aluguel de bancadas, ele vai precisar de material, ele vai... E o artista, em específico da tatuagem, quando ele toma essa decisão, e aí é do nicho propriamente dito, por isso que eu acho que essa pergunta ela depende muito de qual nicho que você tá indo. Ele tem que bancar algo que, assim, hoje é super tranquilo, hoje é muito mais fácil, inclusive, né, assim, a maioria dos alunos fecha com os pais e tal, mas ele tem um primeiro processo de ter que bancar essa decisão, né, que pertencer a uma comunidade presencial faz com que isso torne o processo de decisão muito mais fácil. Então, o porquê que eu responderia sim? E esse é o caminho da escola, porque escalar no digital é muito mais fácil hoje em dia, pensando no tamanho de alguns players que tem, né, no mercado e como a gente está se posicionando dentro disso, se você parte de algo concreto ali, entendeu? Uma escola que existe. Inclusive, por exemplo, o próprio método do digital da escola, ela nasceu do presencial. Sim. Então, eu diria que sim. Então, isso é uma pergunta que, né, uma decisão empresarial que você tomaria, né? Porque uma decisão empresarial envolve lucro, envolve várias paradas, né? Envolve conhecer os seus stakeholders, né? Qual que é... Eu vim do direito, né? E eu comecei nessa parte do direito empresarial, né? Meu primeiro estágio foi em direito societário. Né? E eu não sabia nem que... Eu pesquisei no Google o que é direito societário. Eu nem sabia o que era na época, né? E por um acaso eu me apaixonei muito por esse assunto e foi isso que eu me desenvolvi, né? E eu estudei muito essa questão da função social da empresa, né? Que é uma coisa muito interessante. Por que sabe uma empresa, né? A empresa tem os interesses do sócio, né? Tem os interesses dos funcionários, ou colaboradores, tem os interesses dos seus clientes, interesses dos seus prestadores de serviços, todos os seus stakeholders, né? Então, uma decisão empresarial, né? Quando você fala assim, cara, eu não abriria o presencial porque seria mais lucrativo, por exemplo, é uma decisão empresarial meio pobre, né? Você perde um pouco da função social empresarial que envolve todo mundo, que viveria essa experiência, né? Para entregar alguma coisa. Acho que
eu acho que empreender no Brasil tem vários desafios, né? Vários desafios financeiros, desafios burocráticos, administrativos, laborais, e tem vários desafios, né? Acho que ser empreendedor no Brasil Você é acha? Eu acho o Brasil mole, tranquilo, tranquilo, coisa não, boba. é só chegar. Os gringos vêm pra cá e volta tudo. Nossa, cara, eu trabalhei muito nessa parte, né, da parte regulatória, né, de empreender no Brasil. Quando o gringo vinha fazer análise aqui né, é o que você falou, o cara olhava, não, deixa pra lá, né. Quando o cara vê o tributário e fica louco. Cara, ele via aquela confusão, era muito confuso, era muita coisa, Amigo né. meu brinca que é o único lugar do mundo que o passado muda. Tipo, No tributário, tem coisas anteriores que o cara muda. tem que esperar uma década e meia E retroatividade ali é pesada, né. Então, assim, eu acho que essa decisão, né, eu acho que por isso que ser empresário é uma decisão muito complexa, né, porque acho que ser empresário envolve ter propósito também, né, que é muito além do seu interesse financeiro de ganhar dinheiro, né, porque ganhar dinheiro, você tem milhares de formas de ganhar dinheiro. Cara, você pode ganhar dinheiro de várias formas. Pirâmide, jogo Pirâmide, do tigrinho, imagina. fazer aplicativo, OnlyFans, cara, tem várias formas de ganhar dinheiro. Isso é uma grande verdade, né? Você falar assim que não, eu escolhi ser empresário porque é o mais fácil, é a maior mentira, né? Isso não faz sentido, né? Então, você falar assim, eu escolhi ser um empresário, né, pra ganhar dinheiro, pra sustentar minha família, pra pagar as minhas contas, ela tem que envolver muito além do dinheiro, tem que envolver a função social que você vai empregar na sociedade também. Eu queria só complementar a resposta, né? Porque eu sei que tem muita gente que vai assistir do digital e falar, não, que massa, proposta, vou abrir um presencial. E pode ser uma coisa muito desafiadora que vai fazer quebrar o negócio dele, né? Eu escolhi essa resposta porque, obviamente, hoje a gente tem muita experiência de como é esse nosso mercado do ponto de vista presencial. Então, obviamente, faria muito sentido. Pro nosso mercado faz sentido. Pro nosso mercado e ainda assim do nosso mercado e com a nossa experiência, né? Acho que são valores agregados. Uhum. Eu pensaria muito a depender do nicho que você tá. Eu pensaria muito se você realmente tem uma substância de negócio por detrás dessa decisão ou é só um impulso pessoal de que você tem um feeling de que se fosse... Porque, assim, a formação de comunidade presencial, ela também não acontece por brotação espontânea, né? É muito desafiador, inclusive porque os alunos estão todos juntos ali fisicamente, né? E eles olham para tudo que vai acontecer. Então, é um negócio fora do lugar, é um atraso do presencial, sabe assim? Então, isso torna a decisão realmente muito complexa. Eu gosto muito, sou apaixonado pelo presencial, mas eu recomendaria uma certa cautela. Consultoria. Legal. Cara... Outra coisa que a gente tem visto também, né, no nosso mercado, principalmente, é a profissionalização, né? Uhum. A gente vive hoje no mercado digital com margens, diria, insustentáveis. Uhum. Não sei quando elas vão cair, mas elas vão cair. Uhum. Já estão caindo, né? Todo mundo reclamando do CPM. O que mais tem é meme, né? Na época que o lead era R$1, né? Sim. A galera fica chorando essas pitangas. E eu tenho visto cada vez mais um viés de profissionalização, né? Porque não é só fazer funis, empilhar funis, né? Todo mundo fala, não, faz um funil, deu ruim, empilha funil. E se der ruim, empilha de novo, né? Bota o time comercial, dá 15%, aí começa a fazer os hacks, chega uma hora que nenhum hack desse consegue segurar, né, o conceito de uma empresa. Cara, como é que vocês veem que, cara, ter um negócio físico e ter o passado de vocês ajudou nisso em vocês? E como é que vocês veem a importância de ter uma gestão, um planejamento para frente? Cara, isso é fundamental, assim. Eu sinto que, da nossa experiência, ter um negócio presencial nos obrigou a amadurecer muito mais rápido. Porque é nítido, o aluno faz a cara dele quando ele está gostando e quando ele não está gostando, né? E a estrutura presencial também, como ela é muito exigente, ela te dá menos margem de erro. Essa é a realidade, né? Tem gente que não se recupera de um lançamento ruim, né? Mas quando você vai para uma estrutura presencial, você assina um contrato ali de 3 anos de uma estrutura física, você tem uma série de colaboradores... Então, isso eu sinto de uma forma que realmente nos amadureceu na base do não carinho, né? E eu sinto que esse momento que você está descrevendo do mercado, Thiago, assim, tem muito a ver com
assim, quando você cria algo... Primeiro assim, né? Muita gente esquece que tá primeiro no mercado da educação e não do marketing digital. Esse é o primeiro equívoco, que quem quer ser longevo nesse mercado precisa virar essa chave, né? E acha que é a próxima estratégia, é seduzido pelo estilo Se apaixonou pelo meio, né? Isso, perfeito. Marketing digital é um canal de distribuição. Inclusive, eu vejo, assim, às vezes com muita preocupação, uma galera muito no começo que só tá preocupado, exato, em comprar mais mentorias e mais cursos e não em aplicar, e não em maturar aquilo que tá fazendo e abandona as estratégias no meio e vai, enfim, e eu acho que isso já é um pouco da bolha estourando, né, ou implodindo. Quando você descreve esse processo de amadurecimento, eu sinto que, na verdade, agora é que estão nascendo as empresas, né? Então, a gente primeiro tinha o desafio da pessoa... Porque todo mundo ali acabou sendo seduzido pela mesma promessa, né? E a pessoa vai lá, consegue fazer um primeiro lançamento, vence uma casa decimal ali, né, de dígitos, e depois vê que para um dígito para o outro já tem que dar um super salto, mas... Eu acho que até os 7 dígitos você consegue meio que salvar com vendas, com estratégias e até com um hackzinho ou outro, mas com um sacrifício de margem muito grande. Daí o que acontece? Muita gente recebendo plaquinhas de múltiplos dígitos, plaquinhas douradas, iluminadas. Conheço plaquinhas compradas, ele gastou mais tráfego do que... Exato. Não, faturei 1 milhão e gastei 900 mil de tráfego. Então, peraí, né? E com plaquinhas e tal, que o cara às vezes vai olhar na última linha da DRE e ele não está gerando caixa, às vezes, para pagar as contas da família dele. Então, isso é uma questão muito séria. E o que acontece? Dos 7 para 8 dígitos, então, nesse esquema aventureiro, é uma insanidade. Aí é melhor o jogo do tigrinho, uma série de apostas, né? Eu acho que é mais seguro. Porque o tombo ali é muito maior também, né? Então, eu sinto que nesse momento começam a nascer empresas mais maduras em volume, que ainda não tem muito no mercado. Porque quando a gente compara o tamanho das empresas do digital, mesmo as maiores, em relação a organizações empresariais brasileiras, né? Eu falo a lista do Sebrae, seja lá do que for, é pequeno ainda, né? Tem empresas de bilhões e bilhões do Brasil que não chega ainda onde o digital conseguiu alcançar. Mas eu queria destacar um ponto para fechar esse raciocínio. Existe uma revolução que a gente está fazendo parte, e é a revolução da educação, que ela sempre foi muito formal. Então, era muito comum na nossa época, assim, não se havia dúvida, a depender do respaldo profissional que você queria chegar, do resultado profissional que você queria alcançar, que você ia ter que fazer faculdade, MBA, ia fazer não sei o que e tal. E isso é um investimento grande, principalmente de tempo, assim. É caro também, mas o tempo E a gente, com o digital, tá trazendo a transformação específica, o tiro de sniper, né? E com muito mais capacidade de mobilidade, assim, né? Então, do cara que quer aprender a fazer um pão maravilhoso ao cara que quer ter um boom profissional que vai fechar uma mentoria efetiva. E do que eu vejo de próximos passos nesse sentido é esses hackers do sistema que somos nós, no final do dia, com esse processo de profissionalização, também alcançarem... Vai ficar um pouco menos gostoso, vai ficar um pouco mais chato as rotinas e etc., porque vai ter uma regulamentação, vai ter um olhar um pouco mais do mundo tradicional também, isso faz parte. Mas a oportunidade de nascerem instituições de ensino muito poderosas, mas aí o empresário tem que fazer essa transformação. E até uma instituição para empresários, né? Porque se você parar para ver, né? Qual que é a escola do empresário? A escola. Como essa não sendo, porque... Cara, se você parar pra pensar, né, o Brasil culturalmente não tem essa veia, né, do empresário, é o empresário que sobrevive, né, então é diferente da cultura americana, que eles, né, já saem da escola, aquela mentalidade do empresariado, etc. Aqui é por acidente, né? Aqui é por necessidade. Necessidade vira acidente. Porque precisa, e o brasileiro, ele é muito criativo, o brasileiro, ele é muito aventureiro da parte positiva, né. Só que, cara, ele não tem acesso, não tem uma faculdade, né, de empresário, uma faculdade de administração não é faculdade de empresário, né, não dá pra confundir, né.
Então, eu acho que isso é um gap, né? Porque o empresário, originalmente, ele nasce de uma carreira, né? Primeiro ele começa numa empresa, ele vai lá, ele aprende como funciona dentro de uma empresa, ele vira um tal chefe e tal, cresce, depois ele abre o negócio dele, ou ele aprende na empresa do pai. Então, essa dinâmica que sempre foi assim, né? E agora não, agora assim, que nem nós aqui, né? Advogados decidem abrir uma empresa, né? E, peraí, mas qual que é a sua experiência, né, empresarial que te habilita a isso, né? Então, no final do dia, é um dos motivos que a gente veio até na escola, né? E você falou da escola, Thiago, mas é real isso, assim, não é só porque estamos aqui no podcast da escola, mas existe uma outra coisa muito legal desse momento que a gente está ainda muito inicial do mercado, que estourou depois da pandemia, que é essa proximidade entre players, né? E esses ambientes, por exemplo, de mastermind, né? Então, a gente estava lá da escola e você faz uma troca que o mundo tradicional mais corporativo não te permite fazer, né? De trocar experiência, tipo assim, fiz isso aqui, deu ruim, né, ou deu muito bom à custa de um burnout, né, que hoje em dia às vezes faz parte da carreira também, e trocas qualificadas, esse é o segredo, porque eu tenho dúvidas reais se é possível criar uma escola que realmente ensine o empresário, porque teria que ser uma escola de tomar porrada, né? Anti-escola. E a anti-escola, no final do dia, iniciativas, né, da anti-escola, por exemplo, elas fazem exatamente isso, que é você conectar a pessoa que viveu aquilo, né? Trocar o que você experimentou, não o que você acha que é, né? E isso é uma coisa muito específica do digital, que é o que eu sou apaixonado, assim, e posso dar meu testemunho que iniciativas, né, como da escola, por exemplo, mudam o nosso jogo completamente, assim, completamente. Muito bom. Pessoal, ficaria aqui horas e horas, mas pra gente finalizar aqui, sempre que eu dou uma palestra, eu falo alguma coisa, alguma coisa que eu falei, eu lembro de um jeito diferente. Então, dentro de tudo que a gente falou aqui, qual foi o grande insight que vocês deixariam que quando você falou, putz, faz sentido, tinha esquecido disso, ou vi de outro jeito? Pô, legal. Eu acho que é a gente entender que... Foi quando você falou do ponto de inflexão, né? Eu falei isso aí. Pois é, na verdade... Estragou o roteiro. Quando o apresentador puxou... Meu insight é que o estragou o roteiro. Ponto de inflexão. Eu acho que o empresário, ele é fruto da oportunidade e do preparo que ele cava de alguma forma para ele, o que o universo dá também, e é uma coisa meio maluca, assim, nessa coisa. Então, nesse momento, com tanta gente querendo não só entrar, mas também prosperar no digital, por exemplo, estar na mesa certa, na hora certa, né, quando você falou do ponto de inflexão, foi o que mudou a nossa história e é o que muda a história das pessoas. Então, é preciso coragem, né? Coragem para, às vezes, com uma certa responsabilidade, sou uma pessoa mais conservadora, eu sei que você também é assim. Eu falo sobre isso, né? Eu já cumprimento já. Mas em algum momento, você dar algum salto de fé e cavar a sua oportunidade. Eu acho que isso, para quem quer ser empresário, em algum nível você tem que ter. Então, porque eu lembro que você falou, né, no evento, né, que você é um cara conservador, né, e é engraçado que eu me classifico como uma pessoa super arrojada, né, eu sempre fui arriscar, gosto de arriscar, gosto do risco, gosto do desafio, né, só que, assim, o desafio em excesso, ele também é imprudente também, né, então eu acho que parte do desafio do empresário, né, porque diante de grandes desafios, né, você sente medo, né, medo de quebrar, medo de investir mais, medo de fazer um novo projeto, porque aquilo pode dar errado, e é o que o Fê estava falando, né, de um salto de fé. Então, acho que, acho que no final do dia, o equilíbrio entre o bom empresário envolve um pouquinho desse conservadorismo, que cara, estar sempre munido de coisas, de conhecimento, de pessoas certas, de sócios certos, de uma intenção certa, né, mas você tem que arriscar. De uma forma ou outra, pelo menos assim que eu penso. Alguma coisa você tem que arriscar. Se você não arriscar nada, fazer tudo assim, né? Cara, as coisas acho que você não atinge ou o projeto é muito, muito pequeno, pra mim, pelo menos, né? Ou tem que ser um negócio que você tem que quebrar barreiras. Né? Eu falo que no começo a gente vai muito de all-in. Você tem pouco a perder. Conforme você vai crescendo, você tem que começar a tomar riscos assimétricos. O que é isso?
quando o seu possível retorno é maior do que o risco total. Total. E aí que vem o tal do planejamento estratégico, definir estratégia, falar não. Então, assim, concordo 100%. Exato. Galera, estive aqui com o Felipe, com o Lucas, sócios da The Void, batemos um papo sensacional aqui, falamos se você deve ou não ter uma estrutura física, como que você lida com um cliente que você não é um avatar transformado, falamos de IA, falamos de propósito, enfim, o episódio está um absurdo. Se você curtiu, deixa aqui o seu comentário, chama o seu coleguinha e bora! Obrigado!